Biológicos e ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biológicos, basicamente, eles podem subdividir em ciclo do carbono e ciclo do enxofre, que seriam os ciclos principais aí nas mudanças climáticas. Então você tem o seguinte: o ciclo do carbono e o ciclo geoquímico, eles por si só se interligam. Então, no ciclo do carbono, você tem a liberação do CO2 para a atmosfera. Esse CO2 ele é liberado através da combustão de algum automóvel ou de algum maquinário que utilize na sua composição um combustível que tenha carbono na sua composição. Então, através da combustão, esse carbono é liberado para a atmosfera. A partir dessa liberação, você tem liberação de carbono, você tem o consumo pelas plantas, que fazem aproveitamento de 50% do dióxido de carbono para fazer a fotossíntese, né, produção de energia, e os outros 50% vão para a atmosfera, que gera efeito estufa, não o das plantas, mas o dióxido de carbono em si. O enxofre, diferentemente do carbono, ele utiliza combustível fóssil na sua composição. Então, basicamente, você tem o seguinte: a utilização de combustível fóssil, e a partir da combustão desse combustível fóssil, você tem a liberação dele para a atmosfera no formato de dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, na atmosfera, ele se funde com a molécula de H2O e gera ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico que, consequentemente, ali no processo de fusão gera chuva ácida, causando estragos como esses daqui, ó. Como esses poluentes eles são originados? Então você tem o seguinte: o dióxido de carbono, o CO2, ele é gerado a partir de uma reação de combustão que contenha o carbono na sua composição principal, assim como o enxofre. Você precisa da combustão de um combustível que tenha propriamente o enxofre na sua composição. Tem outro também que é bastante responsável por isso, que é o ozônio, né? O ozônio, ele permite a passagem de raios UV na atmosfera, e ele participa
ativamente do efeito estufa, né? É um dos grandes responsáveis aí pelo efeito estufa e pelas mudanças climáticas que acontecem no mundo. A presença das chamadas ilhas de calor. As ilhas de calor, elas são fenômenos climáticos que acontecem geralmente nas regiões urbanas. Acontece basicamente do seguinte: você tem regiões rurais em torno da cidade, e na cidade, como você não tem cobertura vegetal e ela é geralmente impermeabilizada, quer dizer que nas regiões com cobertura vegetal, no caso das regiões rurais, você tem um resfriamento mais rápido através da evapotranspiração, enquanto nas cidades que não tem cobertura vegetal, você acaba tendo uma concentração de calor ali. Então a temperatura média dessas cidades ela tende a aumentar. Então basicamente as cidades elas são impermeabilizadas e sem cobertura vegetal, enquanto o meio rural ele tem cobertura vegetal, e isso possibilita a evapotranspiração da planta e consequentemente o resfriamento mais rápido dessas regiões com maior cobertura vegetal. Basicamente, a urbanização ela é a concentração de população em aglomerações de pequenas cidades, né, em cidades de caráter urbano, e ela também pode ser exemplificada como a modernização da área rural e transformação para a cidade. Termodinâmica. Termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre o calor trocado, representado pela letra Q, e o trabalho representado pela letra Joule. E um determinado processo envolve um corpo e um sistema e o meio exterior. E é através dessas variações de temperatura, pressão e volume que a física busca compreender o comportamento das transformações que ocorrem na natureza. A poluição do solo é caracterizada principalmente pela entropia ou desordem da segunda lei da termodinâmica, onde nas transformações de energia, ou seja natural ou artificialmente, sempre há degradação da energia, ou seja, a energia torna-se cada vez menos utilizável à proporção da sua utilização. O lançamento de resíduos industriais ou domésticos indiscriminadamente nos cursos de água como forma de destino final poderá ocorrer assoreamento, além do aumento da turbidez e variação do destino do gradiente de temperatura, acarretando a quebra do ciclo vital das espécies, tornando a água biologicamente estéril. O lançamento de despejos industriais com temperatura elevada afeta a sobrevivência de algumas espécies da fauna aquática, visto que a vida dessas espécies só pode existir dentro de um gradiente relativamente pequeno de temperatura. Dos fatores artificiais que contribuem para a poluição do ar são a queima de combustíveis, processos industriais, incineração do lixo sólido e fontes diversas, sendo que os processos naturais também podem ser agentes poluidores. E o processo disso iremos ter um exemplo a seguir desses fatores que irão ocorrer.